Sem ovo, sem picanha, sem café e sem videogame, este é o Brasil. Sabia, Mafinha, que quem gostava de Xbox vai continuar gostando, mas se não comprou o Xbox, não compra mais? Agora o cara vai ter que ir pro Paraguai, né? Não vai ter jeito, porque importar não dá. Não tem mais como comprar no Brasil, o cara vai ter que pegar o barquinho, atravessar o Rio Paraná ali e pegar o Xbox do outro lado da fronteira. É verdade, nós voltamos no tempo e hoje nós vamos falar sobre como políticas do governo Lula e um esquema global estão fazendo com que o Brasil seja uma das primeiras cobaias do você não terá nada e será feliz no mundo dos games, sobre a crescente desinvestida da Microsoft no Brasil, a gravidade disso, os avanços do Elon Musk no mundo dos jogos, um japonês muito louco na Sony e chineses fazendo chinesices, com Marvel Rivals e coisas desse tipo. EI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Então, começando pela notícia do título e pela notícia da abertura, e pelo e o Lula, hein? E o PT e o Lula. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: na última semana, foi entre quinta e sexta-feira, começaram a aparecer uns rumores de que o Xbox Series X, né, pra quem não sabe, atualmente você tem 3 consoles principais, né? O Nintendo Switch, que é o portátil da Nintendo, é um console um pouco mais fraco em questão de potência e que tem ali... o apelo dele tá nas propriedades intelectuais da Nintendo, né? Mario, Zelda, etc. Você tem o PlayStation, que é o PlayStation, e você tem o Xbox, que é o PlayStation da Microsoft. E aí, o que acontece? Olha lá, os caras vão ficar bravos com você, cara. Ô, bicho, eu já tenho um problema com a comunidade Xbox, você ainda me faz uma dessa. Você aí, não tá tem bom. um problema com a comunidade de Xbox, você tem um problema 1000 grau. Os caras vão ficar bravos comigo, mais bravos que eles já são. Vai, continue. Vão ficar bravos comigo, eu gosto pra caramba do Tiff, coitado, ele vai ficar puto. Enfim, mas é só brincadeira, porque são consoles que competem diretamente. Tanto o Xbox quanto o PlayStation, eles têm o mesmo público-alvo, eles disputam o mesmo público-alvo. Que é aquele público que quer jogar jogo AAA, que são jogos de alto orçamento, com gráficos realistas, etc, etc. É tipo, é o público que quer jogar os Avengers dos videogames, tá ligado? Então, e aí o Xbox, ele tem um diferencial, que é o seguinte: para além dele ter o serviço de assinatura, o Game Pass, que é como fosse um Netflix de games, que é muito melhor que a PS Plus, você que não concorda, chore, ele tem 2 alternativas. Você tem o Xbox Series X, que é um console de da geração atual, que é pensado para rodar jogos em 4K, apesar de que não roda em 4K, mas enfim, né, a maior parte dos jogos. Mas é um console feito para jogar os jogos na resolução mais alta possível, né, como o PlayStation 5. E aí você tem o Xbox Series S, que é um console que é metade do preço, ou deveria ser, mas no Brasil não tá sendo, é para ser metade do preço, para rodar os mesmos jogos, só que com uma qualidade gráfica um pouquinho reduzida. Então é aquele cara que ele quer jogar os jogos de lançamento, mas pô, o cara não tem TV 4K, não é tão exigente em relação a gráfico, ou ele simplesmente não tem tanto dinheiro, né? Então esse console é mais barato. É o brasileirinho médio, né? É o brasileirinho médio. É o console do brasileiro, é isso aí. E aí eles têm essas 2 linhas, e parece que de quinta para sexta-feira, ou de sexta, entre quinta e sábado, dessa última semana, os consoles mais caros, o Series X, pararam de chegar nas lojas do Brasil. Teve uma matéria da Folha de São Paulo a esse respeito, o Flow Games fez lá uma cobertura, o Tecmundo, vários deles fizeram, teve gente que conversou com lojistas, e eles confirmaram que a Microsoft não tá reabastecendo os estoques. E aí, é óbvio que apareceu o nego, pô, eu tenho 2 aqui na minha loja, vou vender a 10 mil reais. Né? Enfim, aconteceu isso aí. E óbvio que no mercado cinza continua tendo. Então aquele cara que atravessa a fronteira do Paraguai para trazer o jogo sem nota fiscal mais barato, ele continua vendendo aqui do mesmo jeito. E ele pode até subir um pouquinho o preço, se ele quiser. Enfim, aí o que acontece? Parou de chegar. E o pessoal começou a fazer um monte de especulação e a Microsoft não respondeu, não se pronunciou oficialmente. E assim, é óbvio, o Brasil não tá na situação econômica boa. O ovo, que é a proteína barata, tá cara. Tipo, o quilo do ovo tá equivalente ao quilo da picanha. Então, assim, as pessoas estão com dificuldades financeiras. Videogames são uma coisa supérflua, que é considerado um luxo no Brasil. É uma coisa cara. Óbvio que o console mais caro, que já não vendia tão bem, deve estar vendendo pior ainda atualmente, né? Então, faz sentido esse desabastecimento. Mas esse desabastecimento não é uma coisa que aconteceu do nada. Já tem anos
que a Microsoft tem dado sinais de que o ambiente criado pelas políticas econômicas do governo atual e que o ambiente econômico do Brasil como um todo não tá bom pro mercado, né? Então, assim, por volta de 2023, a Microsoft teve que subir o preço do Xbox Series S, e ele, no preço oficial, tava R$3.500, pra você ter noção. A depender da loja que você procurar, a gente que faz no mercado cinza, etc., tem períodos em que o Series X, que é o mais caro, você encontra por 3.500. Então, assim, você teve aquele corte de IPI, né, do corte dos impostos. Do Biroliro. Durante o governo Bolsonaro. E justiça seja feita, acho que foi até uma proposta do Kim Kataguiri, se não me engano. E quando o Lula entrou, antes de entrar, no pacote de revogaços dele, ele queria revogar esse corte aí. E eu não sei se ele chegou a revogar, mas enfim, teve essa pressão, a economia piorou. Parabéns pros nossos influencers gamers que fizeram o L gostoso. Fizeram Não, só um... Deixa eu reclamar aqui um pouquinho só, porque isso realmente me deixa indignado. O cara tem o público dele, e aí ele ganha dinheiro, ganha o console, ganha os jogos, é uma vida feliz, alegre, tudo maravilhoso, é monetização. E aí ele meteu o dedo no 13, fez o L gostoso, e o público dele, ó, se ferrou. Parabéns aí, meus influencers, pra vocês aprenderem aí quem vocês devem ou não seguir aí nas internets. Não, e aí é aquela merda, né? O mercado de games no Brasil dá uma queda, tem menos gente com dinheiro para comprar videogames, o apelo do mercado interno diminui, os influencers recebem menos ações de marketing, porque o orçamento das empresas diminui e eles se ferram. Então, assim, tem gente aí que diz que não, que o influencer gosta, que o povo não jogue, porque daí o cara vai ser obrigado a assistir o vídeo dele jogando. Mas o dinheiro das views, velho, não é nada comparado ao dinheiro da ação publicitária que vai chegar com menos frequência. Então, Exatamente. E aí, beleza, aconteceu isso. Só que a coisa não começou agora, né? Então teve essa... Não, pera, desculpa interromper teu raciocínio. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, como a Xbox vai sair do Brasil, os nossos amiguinhos não vão receber dinheirinho de publicidade, porque não vai ter o que anunciar. Mas né? Ai, caramba, cara. Pô, agora eu fiquei mais feliz. Caraca! Porra, agora eu fiquei contente, cara. Não tinha... Internauta perde videogames, Mafinha se alegra. Não. Não foi isso que eu falei. Não foi. Não, eu fico triste por todo mundo, porque eu acho que todo mundo tinha direito de jogar o seu joguinho. O que eu fico feliz é esses arrombados desses influencers que fizeram o L, né? Que ficaram enchendo o saco aí, né? Falando que não sei o quê, não sei o quê. Ai, meu tio morreu por causa da Covid, aquele papo furado. Caralho. E agora o cara não vai ganhar o dinheirinho da publicidade. Bem feito, cara. Tem que se mesmo. Desculpa, eu fiquei um pouco nervoso aqui. Para continuar. Não, tudo bem, não sem problema. Desabafa aí. Sinto rei. Um beijo pra Lanzoca. Caraca. Enfim, e aí, beleza, teve essa confusão. Só que é o seguinte, para além dessa questão do corte, quando passou o marco legal dos games, né, o marco civil dos games, tinha lá uma proposta para cortar, para ter uma isenção fiscal para os estúdios de desenvolvimento de games do Brasil, para ter mais desenvolvimento interno, né, para ter a questão de incentivo fiscal para desenvolver o mercado mesmo. O Lula cortou, né, porque tem que arrecadar. Para além disso, durante o ano passado, ano retrasado, na verdade, nós estamos em 2025. Em 2023, a Microsoft encerrou oficialmente a distribuição de mídias físicas de Xbox aqui no Brasil. Então, não tem mais jogo físico do Xbox no Brasil sendo vendido oficialmente. E aí, cara, isso é uma coisa chocante, porque é o seguinte, né, para dar um panorama pro boomer que não liga pra videogame, por exemplo, pro tiozão do Zap. A Microsoft, ela foi a primeira empresa de games, depois da Sega lá nos anos 80, 90, depois daquele período, eles foram os primeiros a trazerem o console oficialmente para o Brasil, a fabricarem no Polo Industrial de Manaus e a traduzir e localizar os jogos ao mesmo tempo. Isso aconteceu durante a geração do Xbox 360. Eles estão desde aquela época insistindo no Brasil, produzindo as coisas aqui, traduzindo o jogo. Eles que moveram a Sony a ter que traduzir, que a Sony fazia jogo lá em português de Portugal, e olha lá. Aí depois, entubaram lá os nossos amigos tugas e colocaram em português do Brasil. Agora eles têm que jogar o jogo no português 2. Se ferraram. Então, cara, é uma empresa que vem insistindo, assim, desde aquela época, saca? No Brasil,
contratando influenciador, fazendo canal de games aqui, com a marca do Xbox, etc. Programa, lembra que eles faziam um programa lá também? Sim. Então, assim, a polêmica da Isadora Basile, enfim, investindo mesmo no Brasil, gerando emprego aqui. Porque isso é toda uma cauda de empregos que são gerados, não é só, é o time de localização, é estúdio... Gerando emprego, mas tem que deixar claro também, gerando emprego pra turminha, né? Porque a galera que é fã mesmo sempre passava apertado, né? Sim, mas cara, mas aí o console tá sendo produzido no Brasil, tem isenção, o cara tá recebendo o jogo traduzido, então assim... Não, sim, eles se empenharam pra caramba, não, isso não tem nem dúvida. E agora, por conta do ambiente econômico, isso aí some. Então é mais uma coisa é mais uma consequência desse ambiente econômico que a gente tá vivendo, que obviamente é muito culpa das políticas econômicas do Haddad e é também uma consequência de todo o programa neoliberal, financiarização do mercado e aquela pataquada toda que todo mundo conhece bem e que destruiu a economia brasileira, né? E se você não conhece, já é economia, assista. Inclusive, no final desse vídeo aqui, a gente vai deixar indicado um vídeo a respeito da financiarização e você assiste. Mas voltando, a Microsoft não é a única que tomou medidas nesse sentido. A coisa no Brasil é tão crítica, mas tão crítica, que a Sony, do PlayStation, que só tem o console caro, eles nem têm um console mais acessível. Então, o console é R$5.000 ou, sei lá, 3, 4 mil se você comprar o que não vem em leitor de disco. Eles, recentemente, adicionaram, o único lugar no mundo que tem isso, a opção de você parcelar o jogo, quando você vai comprar o jogo digital. Ou seja, o Brasil é um país tão ferrado, mas tão ferrado, que o sujeito que já ganha dinheiro acima da média, que tem grana suficiente para pagar de 3,5 a 5 mil reais no console, tem que parcelar o jogo pro console. Esse é o nível da parada. Cara, tem que ver um consórcio do jogo, né? Cara, crediário Magalu. Você parcela o FIFA em 12 vezes, né? Porque daí quando você terminar de pagar, lança o outro no ano que vem e você compra. Chega o boleto a parcela do meu FIFA aqui, caraca, né? Pra eu pagar esse mês aqui. O Lula vai ter... tudo isso é um plano do Lula pra ele fazer o programa Meu FIFA Minha Vida. Meu FIFA Minha Vida. É o primeiro lançamento de jogo assinatura do Brasil. É o jogo por assinatura. Você assina o jogo, não o serviço, você assina o jogo. Cara, uma questão, é uma coisa horrorosa. E aí, uma outra evidência de que no Brasil a coisa é feia é que o Brasil é o segundo país do mundo que mais assina o xCloud, que é o serviço de jogos em nuvem da Microsoft, que é o você não terá nada e será feliz do videogame. Que é o seguinte, ao invés de você ter um console, você paga lá R$30 por mês, e aí você tem acesso, como você assiste um vídeo no YouTube, pela sua TV... né? Você não tem que ter o vídeo baixado no seu dispositivo, o vídeo tá lá num servidor e você vai fazendo o streaming, baixando parte por parte para assistir. Você assina o xCloud, liga o controle do videogame na sua TV ou no seu computador e vai ter um console rodando lá no servidor da Microsoft e transmitindo o jogo para você. E aí você aperta o botão aqui e ele dá o comando lá. Óbvio que tem latência, tem delay, tem problema, mas assim, é melhor do que o cara não jogar nada, né? Não, peraí. Eu tenho Xbox Cloud, tá? E ó, o meu filho joga, assim, direto. E não tem quase latência nenhuma, viu? É bem bom. Mas assim, não tem que reclamar não, viu? Não tem que reclamar não. Olha, eu tô falando da minha experiência pessoal, que fora aqui dá pra baixar o jogo também, viu? Dá pra você baixar esse jogo. Não, dá, mas é parte do Game Pass. O cara tem que ter um hardware que rode o jogo. Se o cara não tem, ele só usa na nuvem. Esse é o ponto. Isso. O pessoal usa a nuvem porque não tem acesso, entendeu? Também, recentemente veio o Boosteroid pra cá. O NVIDIA, o GeForce Now, se não me engano, também lançou primeiro. O Brasil foi um dos primeiros países a lançar o jogo, foi um dos países em que mais teve sucesso comercial. Então, assim, a gente tem um país com a economia quebrada, em que o sujeito, para ter acesso ao entretenimento, ele tem que recorrer a alternativas que fazem com que ele não seja dono da mídia que ele quer consumir, entendeu? Ele aluga as coisas. E aí, quando você para pra pensar, a gente vem falando dessa agenda econômica global, que vai movendo as coisas pro descrescimento da economia, para redução populacional, para concentração da propriedade nas mãos de poucas pessoas e que faz com que as pessoas normais, que não são os bilionários que detêm a maior parte da propriedade, com que elas tenham que alugar tudo que ela tem, você vê que isso já está muito mais avançado no mundo dos jogos e que economias de terceiro mundo, que são prejudicadas e têm são menos desenvolvidas, elas servem como campo de teste para isso. Porque o cara já teve a economia dele destruída, já não tem mais nada, e não tendo nada, vamos ver se pelo menos dá pra deixar o cara feliz, alugando um joguinho, saca? Então é difícil, é difícil. Enfim, essa polêmica do você não terá nada e será feliz, é uma coisa que avança no mundo dos jogos, porque é o seguinte, hoje em dia, para além dos jogos em nuvem, tem uma epidemia no mercado, que você compra o jogo físico, o CD do jogo, comprou o CD. Aí você fala,
vou pôr no meu videogame pra jogar. Aí você põe no seu videogame, tem um arquivo de 70 mega dentro do Blu-ray, não tem jogo e você tem que baixar o jogo na rede. Ou seja, se você comprou o jogo e você guardou, e daqui a 15 anos você quer relembrar, joguei esse jogo com meu filho, ou eu era adolescente, joguei esse aqui, você não vai jogar o jogo. Que não tem. Porque o servidor vai estar desligado e não vai funcionar. Isso já aconteceu. Tem várias pessoas que perderam bibliotecas dos consoles antigos que eles tinham porque você não pode baixar mais o jogo. E, cara, são vários jogos, né? E tem isso pra falar dos jogos offline. Porque tem jogos que eles são lançados, que eles poderiam ter um componente offline, mas mesmo que eles tenham e que você possa jogar ele sozinho, sem querer interagir com os outros necessariamente, o jogo obriga você a estar online. E quando os servidores desses jogos se desligam, o cara que comprou o jogo, ele fica sem ter acesso. Que foi o caso do The Crew, recentemente, que deu uma polêmica, que é um jogo da Ubisoft, e que fez com que o pessoal fizesse petição, fosse lá no Reino Unido, pedir por regulação, falar, tem que obrigar a empresa a dar acesso pra mim do jogo que eu comprei, né? E aí o Reino Unido falou, isso não é obrigatório. Um caso recente também, curioso, que não é relacionado a jogos, mas é um sintoma do mesmo problema em outra mídia, é o caso da Amazon. A Amazon não só pode atualizar os seus livros, mudando o conteúdo deles, o livro que você tem comprado e baixado, como agora eles vão proibir, a partir da semana que vem, vão proibir você de baixar o seu próprio livro que você comprou no seu computador. Não pode mais. Só pode mais. O livro dentro do Kindle, e dentro do Kindle a Amazon pode atualizar quando ela quiser. Então nem o backup da versão original do raio do livro você pode ter. O controle total da informação, sabe? E se tiver um discurso de ódio no livro lá, eles já vão editar o livro. Vão tá lendo, às vezes, essa parte aqui eu não lembro do livro. Não, eu acho que isso eles nunca fizeram, mas eles têm tipo uma... Não, tem livro censurado sim, tem. Tem livro censurado e tem livro com notinha de rodapé de olha, toma cuidado. Não, eles estavam querendo fazer uma versão feminista de Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis feminista? É verdade, chama Rings of Power, como é que é o nome da série da Amazon? Que a Haru gosta? Jesus amado. Abraço a Haru, amiga do meu amigo Giga, Haru. Amiga do Giga, um abraço pro novo casal, Giga e Haru. Exatamente. Então é isso. E aí, né, no Brasil tá ruim, tem uma agenda global desgraçada, e lá fora, como é que tá o mercado? Lá fora, tá acontecendo uma revolução dentro da indústria de tecnologia. É uma revolução parcial. Muitas dessas coisas desagradáveis da tecnocracia provavelmente vão continuar. Mas lá fora, o Elon Musk, que é o tecnocrata da galera, o tecnocrata agradável, o tecnocrata boa praça, ele fundou recentemente um estúdio de games dentro da empresa dele de inteligência artificial, a xAI, e ele disse recentemente que ele pretende continuar lutando contra a maldita lacração, contra a cultura woke no mundo dos jogos, que ele vai dobrar a aposta e vai combater o negócio mesmo. Isso pode ser que sugere efeitos positivos no mercado, né? E a gente falou a respeito de alguns desses efeitos possíveis no programa anterior que nós fizemos juntos, né? A gente fez uma análise até que está bem completa do cenário, e ela não muda tanto, né? Não mudou tanto de lá pra cá. Só que aí é o seguinte, todas essas coisas, beleza, o Elon Musk vai combater a cultura woke, pode ser que melhore a qualidade dos jogos, né, das narrativas, etc. O cara não tem que ficar pensando em pagar pedágio, pensa em fazer uma experiência divertida, uma experiência que agrega, uma experiência artística decente e tal. Mas aí vale lembrar que o Xbox, que é parte da Microsoft, que tem acordos com o Trump, e que provavelmente tá mais alinhado com ele também, cara, tem um monte de estúdio lá dentro, que assim, você não muda a cultura do dia pra noite, né? Você não pega o cara que é um desenvolvedor veterano, que tá convencido dessas pataquadas ideológicas, se ele tiver convencido mesmo, e muda a cabeça dele do dia pra noite, né? Provavelmente vai ter jogo lacrando e enchendo o saco ainda, por algum tempo. Um dos exemplos é o Avowed, que vai até sair um vertical recentemente, se já não saiu quando esse vídeo estiver no ar, que o Mafinha fez, sobre como... explica aí, Mafia, tu escreveu o roteiro? Não lembro. Bom, então, o Avowed... Não lembro. O Avowed tem pronome neutro no jogo. Você vai criar um personagem, ele pode ser não binária. Aí você fala, mas é opção, se você não colocar, não vai ter pronome neutro. Aí você vai avançando no jogo, de repente você entra em contato com uma entidade espiritual. E a entidade espiritual, os pronomes dela são neutros. Porque ela é um espírito, ela não é homem nem mulher. Então é pronome neutro. Aí, enfim... Dois espíritos. Tem isso também, sabia, né? Não, coisa ridícula. Cara, e ó, vale lembrar aqui, antes que nego venha, retrógrado, não sei o que, olha, essa questão da natureza metafísica, do espírito ser masculino ou feminino, é uma discussão teológica, que ela existe, entendeu? E tem resposta, tem noções metafísicas sobre o que é o masculino e o feminino absoluto, e a coisa do espírito como não ser nem homem nem mulher, isso não é novidade. E olha, não teve nenhum filósofo,
medieval, lá da escolástica, tardia, avançada, etc., que precisou usar pronome neutro para descrever isso aí. Se bem que latim tem pronome neutro. Em inglês e português não. Tem neutro. Dependendo é uma das declinações possíveis. Mas enfim, isso não é novidade. Então não é desculpa pra fazer essas palhaçadas, tá? Vocês foram tomar sorvete? Hã? Olha aqui, vocês foram tomar sorvete? Não, hoje? Né, tem a foto aqui, você, o David, o Trielli, o Daniel, tomando sorvete aqui. Ah, não, isso faz uns dias. Ah. Do nada, é. É que eu me espantei com a foto, assim, eu pedi o sorvete, eu sou uma pessoa que gosta de sorvete, entendeu? Não, tem uma sorveteria legal aqui na frente, quando você vier a gente vai lá. Eu vou querer isso. Assim que a gente arrumar o Cafofo ali, que já faz 8 anos que a gente tá arrumando. Cafofo do Osama, lembra? Cafofo do Osama. Mas, enfim... Prosseguindo, finalizando essa questão dos jogos da indústria ocidental, recentemente a Sony, que é uma empresa japonesa que foi muito ocidentalizada, e é uma das empresas que tem a maior infâmia atualmente dentre essas grandes empresas, por produzir jogos que apelam para essa questão identitária, woke, etc. Eles demitiram, ou ele se aposentou, na verdade, né? Um veterano de longa data da Sony, que tá aí desde a época do PlayStation 2 ou PlayStation 3, que é o Shuhei Yoshida. E depois que ele saiu da empresa, ele saiu dando um monte de entrevista por aí, que é aquela coisa. O cara, quando tá dentro da empresa, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, né? Porque senão vira a opinião da empresa e dá problema. Aí quando ele saiu... Ele tocou, pergunta aí o que quiser. Tocou. E uma das... Falou até do Concorde. Falou. E aí uma das coisas que ele falou que foi o seguinte, que antes dele sair, tinham dado uma espécie de ultimato nele. Que ou ele teria que ir pra divisão indie, ou ele ia sair da empresa. E aí isso virou manchete, deu um estardalhaço. Pô, como assim, um veterano japonês do começo da empresa fazer isso com o cara? E aí, depois ele esclareceu num podcast que ele fez com o Colin Moriarty, é inclusive um podcast que tá atrás de paywall, tem 2 horas de conversa lá. Ele falou que, cara, olha, eu falei desse jeito, de fato isso era verdade, ou era ir ou sair, mas eu meio que gostava da divisão indie, ela era bem vista lá dentro, não foi assim, não estavam me punindo nem nada. Ele deu uma enxugada, assim, botou uns panos quentes ali pra não ficar feio, né? Só que ainda assim, é um sujeito sendo relegado. Cara, você dá um ultimato num sujeito sênior, sabe? Num cara que era chefe da divisão PlayStation, entendeu? É uma coisa um pouco estranha. Ainda assim, né? Eu acho engraçado que as coisas que ele falou são muitas das coisas que o pessoal da Liga Nerdola fala, vários outros aí youtubers falam, né? Por exemplo, e que a imprensa de gamers, né, sempre é o contrário. Então, por exemplo, eles elogiaram o Concorde e reclamaram de Stellar Blade. Não por causa da jogabilidade, qualquer coisa, mas porque a protagonista é sexualizada. A mesma merda sempre. E ele elogiou muito Stellar Blade, né? Exato. É uma exceção de todas as reclamações dele. E é curioso que é o seguinte, eu coloquei esse ponto aqui, mais pra gente aprofundar um pouquinho a análise, que a gente costuma pensar, assim, como se tivessem guerras ideológicas na cabeça dos funcionários que estão lá dentro da empresa. E não é assim que funciona. O Shuhei Yoshida, que foi o sujeito que mandou assinar o contrato do Stellar Blade, ele falou, assina essa porra. Que ele jogou o jogo, ficou encantado e falou, tem que sair no PlayStation, tem que ser exclusivo, acabou, assina. Ele foi o mesmo cara que autorizou a produção do Concorde. Ele era chefe da divisão na época, no início da produção. Então, tá certo, a gente sabe que o Concorde era o projeto do Herman Hulst, que é um sujeito meio complicado, parece que tem umas questões ideológicas, enfim, é o sujeito da divisão ocidental da Sony. A gente sabe também que depois que a divisão PlayStation foi para as mãos do Jim Ryan, ele fez uma tentativa de tomar a divisão inteira com o pessoal ocidental da nova geração, relegando um pouco os profissionais japoneses mais antigos. Isso ele fez, e o próprio Shuhei Yoshida admite. Mas o ponto é que a coisa não é tão preto no branco. O cara simplesmente olha pro jogo, ele fala, cara, esse jogo aqui eu acho que vai ter sucesso comercial. E acabou, entendeu? Ele não tá olhando pra questão ideológica. Tanto é que, cara, a entrevista inteira dele, ele fala do ponto de vista de business. O pessoal fala, pô, por que a PlayStation se ocidentalizou tanto? E vocês fecharam a Japan Studios, e os jogos japoneses praticamente sumiram. Ele falou, cara, é porque esses jogos não estavam tendo tanto apelo do público, e pra eles serem bem-sucedidos comercialmente, eles precisavam ser multiplataforma mesmo. Exclusivo não ia vender bem. Então a gente abriu mão. Né, e tá melhor assim, agora eles estão vendendo bem. Então são leituras mercadológicas, né, que acontecem mesmo. E aí, novamente, quando você vai fazer leitura do mercado, não influencia só as vendas per se, influencia o que o investidor acha, né, que o investidor ele tem certas preferências entre a influência dos fundos de investimento. É mais pra gente ver que tem essa tensão, não é essa questão preto no branco, que às vezes, cara, na pressa de fazer o comentário logo, pô, saiu a notícia, vou comentar, a gente faz essas análises precipitadas. Pô, a lacração perdeu, a lacração venceu. Eu sou assim. Exato. Então, assim, às vezes a coisa não é tão assim. E essas entrevistas,
elas dão a oportunidade da gente ver parte de como a coisa funciona por dentro. E é natural, cara. Sempre que a gente vai tratar dessas coisas, a gente especula. Porque a gente não tá dentro da empresa, não tá dentro do fundo de investimento. A gente vê os sinais exteriores e tenta deduzir o que tá acontecendo lá dentro. E foi por isso que eu trouxe isso. Mas teve uma outra coisa interessante que ele falou, Mafinha, o Shuhei Yoshida. Sabe o que ele disse? O Colin, que deu essa entrevista pra ele, que fez essa entrevista com ele, é um cara meio direitoso. Ele era do Kinda Funny, que é um podcast de games muito grande, lá na gringa, que é meio, assim, meio esquerdoso. Sabe quando o comunista chega e fala assim, se o cara não é esquerdista explicitamente, ele vai passar pano pra direita. Se ele é isentão, é de centro, vai votar no Bolsonaro. No jornalismo de games, assim, se o cara não fala de política, provavelmente ele tá escondendo alguma coisa. e ele é meio dos nossos. Normalmente, o cara se pronuncia, mesmo que levemente, pra esquerda, não é nem esquerda comunista, é a esquerda woke, assim, sabe? É o comunismo woke também. E esse Kinda Funny tinha meio que essa pegada, agradava muito o pessoal progressista e tal. Não era um podcast abertamente militante, era até bem tranquilo. Mas eu sei que o Colin, que era um cara meio direitoso, meio libertário, liberal clássico, meio bandeira da cobrinha, saiu de dentro desse podcast pra fazer um podcast de política pra falar de liberdade de expressão. Aí ele ficou 6 meses fazendo aquela parada e falou, porra, velho, bagulho chato, hein? Aí parou e voltou a falar de videogame sozinho. Porque depois dele ter feito o que ele fez, é difícil arrumar um emprego na indústria de novo. Ah, não arruma mais, né? Não arruma aí, meu amigo. Eu nem sei se o pessoal bodeou com ele, eu sei que ele foi fazer o negócio dele sozinho. Ele fazendo o negócio dele sozinho, ele não tem tantas papas na língua. Então ele pergunta coisas que as outras pessoas não costumam perguntar. E ele fez uma pergunta, ele falou, ô Shuhei Yoshida, eu publico jogos, eu tenho meu negócio de games independente. E quando eu fui publicar um jogo, a PlayStation não me deixou vender na loja, porque eu fiz uma piadinha com Taiwan. Aí ele falou, né? Desde que a gente começou a vender o PlayStation na China, a gente toma cuidado, que a gente sabe que nós queremos distribuir os jogos globalmente. E se a gente vai distribuir globalmente inclui a China. E se inclui a China, se for sair na China não pode ter essas coisas. Então a gente avisa as pessoas. Ou seja, há anos atrás, eu tinha postado um print dos termos de uso da PSN em Hong Kong, que incluíam questões de censura do Estado chinês. E falei, galera, isso aqui é problema. É uma empresa ocidentalizada capitulando para termos de uso de censura de uma ditadura. Isso aqui é para se prestar atenção. Lembre-se que se eles estão cedendo a esse tipo de cooperação, eles podem ceder a mais. Né? Então, fiquem atentos com a Sony. Aí, e aí tá aí. Jogos são publicados e os desenvolvedores são encorajados a censurar os jogos por conta de questões locais. Então, isso exerce alguma pressão no desenvolvimento. Não dá pra dizer que não exerce. Agora o pessoal vai ficar louco, né? Que a gente era nacionalista, agente russo-chinês. Agora... Eu achei que eu era duguinista, pô. Fiz até sticker do Duguin, mandei no grupo lá, todo mundo gostou. Porra. Fez um ritual, começou a estudar cabala. Caramba, os caras não me ajudam também agora. Tem que ir na negócio da China agora, pô. Não, fica difícil. Eu nem gosto de comida chinesa, é terrível, comida chinesa, yakisoba. Uma vez eu fiquei comendo yakisoba perto do colégio um tempão, porque era um restaurante perto, cara, enjoei e nunca mais consegui comer yakisoba. Sabe que yakisoba é japonês também, né? Ah, mas era chinês o restaurante, né? Então. Tudo igual, tudo olho puxado. E aí, indo pra nossa reta final, já que nós falamos da China, aconteceu um desdobramento interessante recentemente a respeito do Marvel Rivals. O Marvel Rivals é um jogo, é um hero shooter, jogo de tiro, com heróis da Marvel, que é feito por uma empresa chinesa. Ou seja, os ocidentais não estavam dando conta de pegar a propriedade intelectual de heróis mais deles popular mesmos, e fazer um jogo. Mesmos, né? Um jogo num modelo que já existia, que todo mundo gostaria de ver. Enfim, era pra ter saído o Marvel Rivals muito antes de ter saído um Overwatch, ou logo depois que saiu, saca? Não era pra ter Paladins, era pra ter Overwatch e Marvel Rivals. Devia ter sido essa a competição. Enfim, o ponto é o seguinte. Saiu o Marvel Rivals, desenvolvido pelos chineses, todo mundo gostou do jogo. E aí o que aconteceu? O CEO da NetEase, que é a empresa chinesa, ele tava meio de fora, assim. Inclusive, rolaram uns rumores que ele não queria lançar o jogo anteriormente com essa propriedade intelectual ocidental. Ele queria que fosse tudo chinês. Só que aí ele, beleza, foi se dedicar a um outro negócio de streaming de música, foi competir lá com a Tencent, com o cacete, ficou meio de fora, lançaram o Marvel Rivals. Agora ele voltou a cuidar da divisão de games. E ele entrou com a sola da bota, entendeu? Cortou algumas centenas de empregos do time de desenvolvimento ocidental do jogo e disse que vai continuar fazendo a manutenção dele somente na China. Então...
sem mais imposto Fechou o ocidental. estúdio em Seattle, né? Exatamente. E cortou o financiamento de vários estúdios japoneses e ocidentais no geral. Dentre esses estúdios, estão o estúdio do Suda 51, que quem conhece, conhece, e quem não conhece está vendo imagens excêntricas dos jogos dele nesse momento passando na tela e já tá entendendo do que se trata. E tem esse sujeito aí que faz esses jogos excêntricos, que era financiado pela NetEase, era publisher dele, e agora não vai receber mais grana. O cara que fez a série Of Mana, né, que tava produzindo o Visions of Mana pra Square, com um estúdio independente também financiado, financiado pela NetEase, cortou o financiamento dele também, cancelou o desenvolvimento do jogo antes dele terminar. Então ele saiu cortando todos os empregos e desenvolvimento de coisa estrangeira pra centralizar tudo dentro da China e, mais importante, centralizar o desenvolvimento de jogos como serviço. Ou seja, o cara voltou para trás em jogos single player para lançar só aqueles jogos com monetização contínua que desagradam, no geral, o público, mas dão muito dinheiro por conta do esquema de monetização. Se você quer entender como isso acontece, o nosso vídeo sobre jogos de azar nos games, que a gente postou semana passada, assista lá. Então é isso. Isso aconteceu e ele tá nessa vibe de, cara, maximizar lucro e competir com a Tencent, que é uma empresa que é carne e unha com o Estado chinês, né? Que não só produz jogos, como ajuda a produzir a infraestrutura de espionagem deles e etc. E aí, essa coisa, a Tencent tem mais um concorrente, os ocidentais foram cortados, a China tá lucrando com o dinheiro do Ocidente, sem precisar dar dinheiro para os desenvolvedores ocidentais, né? Sem precisar gerar emprego aqui, e, ao mesmo tempo, eles abriram um vácuo para o desenvolvimento de mais jogos single player no Ocidente. E recentemente teve um jogo single player que fez muito sucesso, que foi o Black Myth Wukong, que a gente sabe que vendeu mais de 30 milhões de cópias. E aí saiu recentemente, Mafinha, a porcentagem de quantas cópias foram vendidas dentro da China e quantas foram vendidas fora. Chuta quanto foi vendido só dentro da China. Eu sei, mas eu vou falar, não sei. Diz aí. 25 milhões, contando com o mercado chinês, foi vendido. Exatamente. Só 7,5 milhões de cópias vieram do mercado ocidental. E o jogo fez sucesso no Ocidente. Então, 25 milhões só da China. O que mostra uma coisa interessante, que é o seguinte. Os caras abriram as portas do mercado deles, estão desenvolvendo jogo pra todo mundo e produtos pra todo mundo. Só que se o Ocidente decidir cortar, não faz a mínima diferença. Ou faz, mas não faz tanta. Porque tem gente pra caramba dentro da China. Eles têm muita gente. Todo o mercado consumidor que eles podem querer tá lá dentro. Então, assim, até fazem negócios com a gente, mas como eles são meio que autossuficientes nessas questões, eles podem cortar a qualquer momento e acabou. Por que eles podem fazer isso? Porque a China é um país industrializado, que tem tanto a produção da economia física real lá dentro, quanto a produção de propriedade intelectual e desenvolvimento tecnológico, e porque eles têm gente pra caramba. Eles têm muita gente, e a gente não tem gente aqui. Porque enfiaram na nossa cabeça essa idiotice malthusiana de redução populacional, essa questão da agenda verde, e nós nos ferramos. E o Elon Musk quer dar uma... Quem engravidar as brasileiras? Porque ele tá tentando, viu? Toda semana aparece uma mulher grávida dele aí. Ele quer reverter isso aí. O Elon Musk tem um bagulho muito estranho, esotérico, de sair engravidando umas mulheres, tem umas paradas esquisitas que ele faz aí. Ele usa mulher de incubadora, basicamente. É uma coisa meio de doida, assim. O Elon Musk é esquisito pra cacete. Enfim. Ele é. Muito. E é isso. Então essa é a situação, né? Você vê aí novamente o Ocidente sofrendo por ter comprado as ideologias imbecis da elite global ocidental. E o Oriente dando um baile na gente. Né? E essas políticas, essa questão da agenda verde, etc., foi justamente uma das coisas que o Brasil comprou, que aprofundou a nossa desindustrialização e ferrou nossa economia e que fizeram indiretamente, geraram essa consequência do Xbox estar saindo daqui também. Então você vê que todas as coisas elas se amarram, elas não existem em isolamento. Exatamente. E isso é importante porque às vezes a gente tá fazendo conteúdo sobre videogames, você tá fazendo uma explicação maravilhosa aí, Lucas, e tal, e o cara não vê correlação, né? Às vezes o tiozão tá assistindo aí a gente, não vê correlação com as outras pautas do Quinto aqui sobre essa questão da agenda verde. Tem tudo a ver. É exatamente uma das consequências da implantação desse pensamento aí, o cara ficar sem o videogame dele. Né? Você vê como isso se ramifica para todas as áreas da vida das pessoas. Sim, é isso mesmo. E é isso. Por hoje é só. Vocês que querem entender melhor como funciona essa questão, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui dos jogos de azar, você clica no vídeo que tá aí na tela. Se você quiser entender a questão econômica da agenda verde, como ela funciona, clica nesse outro vídeo aqui. Se inscreva nos canais da Liga Nerdola, se inscreva aqui no Quinto Elemento, dê o seu like, etc. É isso aí. Abraço a todos. Muito obrigado, até mais. Tchau, valeu, Mafinha. Tchau, valeu. Tchau.